Elvira, Rainha das Trevas, é um filme de comédia lançado nos anos 80, que apresenta uma personagem controversa para a época, de um estilo que, embora estivesse se tornando popular, era visto com preconceito por uma parcela mais velha da população e para os padrões que foram estabelecidos nos anos anteriores a 1980. É importante ressaltar o ano em que o filme foi lançado, para que consigamos compreender várias das sátiras e piadas que são contadas ao longo do filme, já que embora o estilo da personagem hoje em dia não seja algo tão chocante, para a época era algo de grande impacto. O filme em si tem vários momentos cômicos em maior quantidade do que sério, inclusive contendo muitas piadas com conotação sexual e de duplo sentido, e em certos momentos, os personagens agem de uma maneira que podemos classificar como boba, evidenciando que o filme, embora tivesse uma história e até mesmo críticas, o real intuito é o entretenimento. Elvira é uma apresentadora de um programa de TV, onde ela atua como uma comentarista de filmes de terror trash da época, sendo ela uma figura caricata, mas sem grande alcance ou fama. Seu sonho era se apresentar em algum lugar de destaque em Las Vegas, em busca da fama que desejava ter, o que se mostra uma tarefa difícil, já que ela precisa de $50 mil para arcar com as despesas. Nesse momento do filme, somos apresentados ao ponto principal do início dos acontecimentos do longa, quando sua tia Morgana morre, deixando para ela parte de sua herança, o que é visto por Elvira como a oportunidade que faltava para ganhar o dinheiro, precisando se deslocar até a pequena cidade de Falwell. Desde os primeiros momentos de filme, o roteiro faz questão de evidenciar várias coisas sobre a protagonista, como seu estilo baseado na subcultura gótica, que estava ganhando força nos anos 80, que até agrega valor à sua imagem na TV. Ela também mostra ser muito consciente com relação ao seu corpo e vestimentas, se sentindo confortável com seu estilo mesmo que isso trouxesse comentários inconvenientes. Infelizmente, seu jeito mais liberto atrai a atenção de pessoas desagradáveis que, inclusive, muitas vezes, tentam abusar da protagonista até mesmo na frente de outras pessoas, que aparentemente aprendeu a lidar com aquelas situações desfavoráveis, embora ainda precisasse de ajuda em alguns momentos, como vemos em uma cena do boliche de Falwell, onde ela conhece Bob. Inclusive, um dos motivos que a fizeram sair da televisão foi um assédio direto feito pelo novo dono da produtora de TV quando este se apresentava a ela. Embora o filme, até esse momento do longa, tivesse um tom humorístico, inclusive pela caracterização caricata do sujeito texano, o filme não tenta em nenhum momento levar aquilo como algo comum e engraçado, mas como algo recorrente na vida de uma mulher que prezava por sua própria liberdade, em contraste dos padrões conservadores e castos da época, que inclusive vemos mais à frente no longa. E claro que as roupas que ela vestia não eram um sinal que liberava as pessoas de fora a terem intimidades com ela, mas em especial nessa época, alguém que se vestia daquela maneira com toda certeza chamava a atenção facilmente, em especial de degenerados e abusadores. Já em Falwell, a cidade da tia de Elvira, notamos evidentemente a grande divergência da protagonista quando comparada com os habitantes do lugar. Falwell é aparentemente uma cidade pacata, com uma população pequena e conservadora, ligadas majoritariamente a uma religião cristã ou católica local, transmitindo os preceitos religiosos para os mais jovens que moravam na cidade. O local não tinha muitas fontes de entretenimento aos quais Elvira estava acostumada, e a população de uma forma geral parecia estar muito engessada e conformada com as normas um pouco mais rígidas empregadas tanto por sua religião quanto pelo conselho de moralidade do lugar. Bob, por exemplo, durante todo o filme, parece não entender muitas das investidas feitas por Elvira e também se apresenta muito tímido e com pouca experiência com relação a relacionamentos, assim como os demais adolescentes da região, que são evidentemente reprimidos. Vale ressaltar que aparentemente boa parte dos habitantes de Falwell é composta por adultos e pessoas de mais idade, o que pode ter contribuído para a perpetuação de costumes velhos e ultrapassados, até mesmo para a época. O Conselho de Moralidade, que nos é apresentado indiretamente, mais à frente no longa, aparenta tomar a maior parte das decisões com relação à cidade e perpetuam práticas rigorosas de ética, boa conduta e, como seu título indica, boas práticas de moral. Por um contratempo em seu plano, em conseguir os recursos para sua estreia em Las Vegas, já que sua tia não havia deixado a ela nenhuma quantia em dinheiro, Elvira se vê obrigada a permanecer mais tempo na cidade, o que acaba por trazer os vários problemas que são apresentados no enredo. A princípio, o Conselho de Moralidade da cidade, liderado por Chastity Pariah, uma mulher que Elvira já havia discutido no instante que chegou à cidade, decidiu dificultar a vida da protagonista a fim de afastá-la da região, decidindo que seu estilo de vida não condizia aos preceitos religiosos que imperavam a vida de todos os habitantes. Em seguida, Vincent Talbot, tio de Elvira, que secretamente era um feiticeiro, queria a qualquer custo o livro de sua irmã, até mesmo mandando seus subordinados investigar a casa que Elvira ganhou, e até mais para o final do filme, tentando matá-la mais diretamente. Chastity Pariah é a presidente do Conselho de Moralidade de Falwell, e logo notamos seu poder e influência, tanto sobre os demais membros do conselho, quanto sobre os habitantes da cidade. Uma coisa que vale ressaltar é que seu nome traduzido para português significa Pária da Castidade. Pária é um termo que indica um indivíduo que não faz parte de qualquer uma das castas locais, sendo considerado alguém desprezível, normalmente sendo esses indivíduos aqueles que vivem à margem da lei, como criminosos, prostitutas e filhos dessas prostitutas. O nome da personagem pode ser uma referência a como a própria protagonista via Elvira, já que Chastity, como uma representante da sociedade, a considerava como alguém impura e promíscua, por não seguir as normas rígidas de moralidade do lugar. Também pode simbolizar o papel dela com relação ao conselho, determinando quem era pária e fazendo questão de reprimir o indivíduo o máximo que podia.
As cenas em que ela encontra Elvira normalmente agregam valor à visão dela de que a protagonista estava propagando uma conduta lasciva na cidade. Como, por exemplo, na cena em que Elvira estava combinando de vender o livro de sua tia com seu tio dentro de um carro, fazendo Chastity pensar que a personagem estava se prostituindo. Em outra cena, quando sobe uma escada para tirar uma letra colocada por engano por Bob em uma placa, Elvira acaba deixando a letra que segurava em um contexto erótico quando acaba se desequilibrando e tentando se segurar para não cair, o que coincidentemente transformava o sentido da frase em outro, que foi visto por Chastity. Por fim, um dos membros do conselho acha uma foto que um grupo de adolescentes acabaram tirando de Elvira sem a mesma notar, que pode ter sido levada pela presidente como um ato intencional, assim como os demais. Mais à frente no filme, Vincent, se aproveitando de uma situação criada pela própria Elvira quando tentava se vingar de Chastity, acaba convencendo o conselho de Falwell a matar a protagonista sob o pretexto dela ser uma bruxa e ter enfeitiçado todos com um alimento, que acabou servindo como um afrodisíaco em uma festividade local. Eles acabam aceitando essa justificativa, motivados pela raiva que alguns membros do conselho sentiam por ela, e outros sendo quase obrigados a concordar com Chastity. Os habitantes da cidade, que também são coniventes com a decisão do conselho, chegam até mesmo a amarrar a personagem em uma fogueira improvisada em frente à cadeia do lugar. Um ato com certeza bárbaro, mas que a maior parte das pessoas não se queixam de praticar, e alguns até mesmo haviam criado ódio pela protagonista, como Perry, que estava com ciúmes da relação dela com Bob e de ter sido humilhada pela mesma anteriormente. Ainda que do ponto de vista dos membros do conselho, Elvira estivesse trazendo uma sexualização e outras coisas ruins para a sociedade, vemos que seus efeitos no lugar não condiziam com o que eles achavam. Para começar, a vida da maior parte dos habitantes de Falwell, em especial dos adolescentes, era pacata e sem muitos estímulos, não havendo na cidade lugares para se divertir e nem mesmo uma grande liberdade para eles se descobrirem e se desenvolverem com novas experiências. Até mesmo os adultos se restringiam muito a um comportamento enrijecido, como vemos, por exemplo, em um festival, onde até mesmo a música tocada evidentemente é desanimada e sem emoção. Elvira trouxe parte do que conhecia para a cidade, fazendo amizade com muitos dos adolescentes da região e até mesmo trazendo filmes realmente interessantes para eles assistirem. Seu jeito estiloso e despreocupado também lhes deu liberdade para serem quem queriam ser, se permitindo explorar novas coisas e se relacionarem mais intimamente com outros indivíduos. Um bom exemplo disso é a Robin Meeker, que no início do filme era firmemente segurada por seus pais, não sendo permitida nem mesmo usar uma simples maquiagem e muito menos se envolver com os adolescentes da região, sendo repreendida por sua mãe na primeira vez que faz isso. Durante o filme, vemos que ao acompanhar Elvira, aos poucos ela se desprende das amarras impostas por seus progenitores, adota um estilo novo e até mesmo se permite ter um relacionamento com o garoto, se tornando uma pessoa mais confiante de si mesma e mais feliz. Caso a protagonista não tivesse tomado as atitudes que tomou na cidade, muito provavelmente Robin permaneceria sob as duras normas de sua mãe, sendo infeliz por muito tempo e até mesmo podendo em algum momento se revoltar de uma maneira não saudável. Elvira consegue se salvar graças ao poder que acaba descobrindo ter, herdado tanto de sua mãe quanto de sua tia Morgana, que a permite não morrer na fogueira e posteriormente derrotar seu tio. Elvira descendia de uma família de bruxas poderosas, sendo sua mãe uma das mais impressionantes, que fora nomeada Dama da Noite, mas acabou sendo morta por Vincent, já que este almejava seu poder e principalmente seu livro, que continha todas as suas magias. O livro, no final do filme, acaba sendo queimado por conta de um incêndio causado pelo vilão, que acabou também destruindo a casa que Elvira planejava vender para ir a Las Vegas. Entretanto, com a morte de Vincent e com a volta de outros herdeiros ou parentes, Elvira acaba ficando com todo o dinheiro e bens dele, o que a permite dar seu show em Las Vegas em uma das cenas mais icônicas da personagem. No fim, Elvira acabou não somente realizando seu sonho, como também mudando a vida de várias pessoas que acabou cruzando no caminho. Ela também acabou ganhando muito poder metafísico e descobrindo um pouco mais do seu passado e de quem ela era na verdade, dando ainda mais profundidade ao título que ela decidiu adotar de sua mãe, a Dama da Noite. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.